Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje estamos como entrevistadas Cláudia Wilson e Rayane Nunes na nossa pauta, o programa Ela Empodera. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Hoje, entrevistando Cláudia Wilson e Rayane Nunes, estamos falando sobre o programa Ela Empodera, um programa da Softex para empreendedoras. Vamos começar então com Cláudia Wilson. Cláudia, eu queria que você se apresentasse rapidamente, já esteve no nosso programa anteriormente, a Biz Studio, falando sobre um programa de aceleração, vamos dizer assim, de negócio aqui na cidade. Veio a pandemia aí, a coisa ficou um pouco mais complicada. Então, eu queria que você se apresentasse aí, por favor. Bom, Márcio, meu nome é Cláudio Wilson, sou CEO da Biz Studio e aqui no programa hoje eu estou representando a RioSoft, que é o agente de inovação da Softex. Quero mais uma vez agradecer o seu convite em participar desse programa, que eu já fui 3, 4, 5 vezes, cada hora trazendo uma novidade, e a novidade dessa vez é essa, muito boa. Muito legal. Aí vamos já na sequência pedir para a Rayane Nunes também se apresentar. Rayane. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou a Rayane Nunes, eu sou gerente de inovação na Softex. A Softex ela é uma OCIP que atua nacionalmente, né? A RioSoft é o nosso agente no Rio de Janeiro e a gente está muito empolgado com esse programa, muito feliz com o convite. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar sobre essa questão empreendedora feminina, né, Cláudia? Hoje em dia, Cláudia, quais são os desafios que nós temos aí com a mulher empreendedora? A gente vê muito empreendedor, homem, e aí quando a gente anda para a questão feminina, em particular na área de tecnologia, isso se reduz bastante. Qual que você fala sobre isso? Qual a perspectiva? Bom, bem interessante porque eu sou empreendedora e eu tenho 35 anos de estrada, né? Diria que hoje em dia está muito mais fácil do que antigamente, mas eu acho que eu fiquei pensando, né? Quais são os grandes desafios? Eu acho que o primeiro grande desafio vem de nós mesmas, nós nos empoderarmos, a gente acreditar que é possível. Eu estou falando isso porque eu tenho conversado com muita gente, né? E eu acho que, no fundo, o que fez eu chegar até aqui foi eu acreditar que pode. E eu tenho visto muito as pessoas falando que, às vezes, é difícil a mulher acreditar que é possível. Então, o meu grande desafio, que eu diria, é esse. Pode, gente, não tem diferença nenhuma. Você é um profissional como qualquer outro. Você tem competência, você tem garra, você é o poder. Seria a mensagem que eu daria, né?
A Cláudia, segunda, eu acho que vem mais uma questão cultural, em que a gente tendo essa noção, é importante que você crie, eu já vou passar para a próxima geração, crie seus filhos, oriente os seus em volta de que a mulher não é menos, que a mulher não é diferente. A mulher é só um outro profissional. Tem o profissional gordo, baixo, alto, entendeu? Mas com a mesma, a caixa dentro, ela tem a mesma competência, às vezes mais, às vezes menos. Tudo isso varia de indivíduo a indivíduo, mas que é possível. Então, acho que a segunda questão é cultural, de nós mesmos contaminarmos, porque quando a gente começa a conversar, normalmente com homens, né? Eles, às vezes, eles dizem, eu não observei que eu fiz isso, eu não tive esse olhar. Às vezes, falta justamente a cultura deles entenderem que não existe, vamos dizer assim, a grande diferença, né? Então, eu diria que são esses dois grandes desafios, né? Cláudia, assim, eu Rayane, lembro quando eu concorda, cresci, Rayane? Rayane, concorda? Rayane, Concordo, Cláudia. Eu empreendo também há mais de 10 anos e, assim, acho que o primeiro desafio realmente é você se enxergar naquele lugar que é seu, né? Você ocupar o lugar que, de fato, você pode ocupar. A gente vive numa cultura que ainda vai nos deixando muito de lado, né? Nossos espaços ainda são menores, então a gente tem um esforço maior para conquistar esse espaço. Dito isso, eu super concordo com a sua fala. Acho que é muito assertivo. Se a gente não começar a mudar o nosso mindset primeiro e começar a construir uma sociedade com mais equidade, a gente não vai conseguir ocupar os espaços não só da mulher, mas LGBT e todas as outras categorias que ainda são um pouco minorizadas, né? Então, assim, temos aí alguns desafios pelo caminho. Rayane, eu acho que tem assim o desafio do indivíduo, da mulher, né, da própria pessoa, mas a gente tem também um desafio dessa superestrutura. Eu lembro quando eu era garoto, e eu fui contemporâneo da Cláudia Wilson lá na PUC Rio, o curso da PUC tinha muita menina. Não sei se a Cláudia Wilson lembra disso. Mas o curso de informática era, acho que metade feminino, metade masculino. E de uns tempos para cá, o curso de informática se tornou masculino, né? Uma questão de infraestrutura que foi jogando a mulher para fora, não sei porquê, né? Foi se tornando muito masculino, muita engenharia demais, talvez, não sei. O que vocês acham disso? Não, mas não, e aí eu vou fazer o comentário. As turmas em que eu frequentei o P15, né, tinha mais mulher do que homem. Mas era, vamos dizer assim, uma profissão nova na época, então eu acho que teve muito teste, né? O pessoal quis tanto para ver. Eu mesma, eu brinco que eu fui parar lá, que eu olhei uma fita magnética, quem conhece, e resolvi me apaixonar por uma fita magnética, que é uma coisa besta, não tem nada, mas eu olhei e falei assim, que lindo! E em seguida, como é um curso muito prático, eu brinco que foi amor ao primeiro comando, porque quando eu comecei a programar, eu falei, é isso que eu quero da vida. Apesar da minha vida toda eu ter dito que eu ia ser arquiteta, né? E não me arrependo de não ter sido. E aí, por outro lado, eu acabei ficando amiga de todo o pessoal que fazia engenharia. Então, eu tenho várias amigas da engenharia. Eu frequentava mais o curso de engenharia do que o curso de P15. Um era de manhã, outro era de noite, ainda trabalhava, mas se for perguntar, entre aspas, a minha relação na PUC é com o pessoal de engenharia e tinha muita mulher também. Eu acho que a questão não chega muito a ser isso, não, porque, vamos dizer assim, é o que você gosta, né? O que eu falei. Teoricamente, eu ia fazer arquitetura, eu olhei e me apaixonei. Muitas vezes, naquela época, a mulher entrava para tentar um curso diferente, para ver se ela conseguia equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. E, definitivamente, tecnologia não é uma atividade em que seja... que a dedicação não seja tão forte quanto outras profissões que você pode escolher, que você consegue dar uma dedicação, né? Mais equilibrada. Não que não se dê. Eu tive 3 filhos, viu? Só para avisar. Dá para equilibrar, eu equilibro, né?
Mas eu acho que no início era isso. A questão de hoje em dia, o que acontece muito, e aí eu vejo pelos meus filhos que acabaram de sair de faculdade, é que a tecnologia em si, ela, o que a gente chama de tecnologia raiz, né, ela não está sendo mais procurada. A tecnologia cada dia mais fica mais amigável, então aquela figura, né, do programador, né, da pessoa, do nerd, entre aspas, né, ele não precisa mais utilizar porque hoje em dia você lida muito bem com a tecnologia, né? E talvez isso fique meio mascarado. Aí a gente vai para a tecnologia raiz, né? Aí a tecnologia raiz, a gente tem muito, eu acho, né? Pode ter muito mais. Falta a mulher descobrir que existe a tecnologia como uma opção, né? Eu descobri, mas podia não ter descoberto, podia estar até hoje na arquitetura, né? Então, acho que isso é importante, a gente dizer que é uma profissão que está aí, que as pessoas podem, tanto homem como mulher, podem exercer. Essa história porque é uma profissão masculina ou feminina, se fosse assim, quantas profissões a gente conhece que era um reduto só masculino e cada dia mais a gente vê que tem mulher lá. Como é que aquela mulher foi parar lá? Porque ela acreditou. Porque ela se entendeu que ela gosta daquilo ali, ela acreditou que ela podia estar ali, que era o lugar dela, entendeu? Então, eu acho mais isso. Agora, eu queria fazer uma colocação. Tem um dado da ONU que me chama sempre muita atenção quando eu falo de mulher na tecnologia. Quando a gente fala de mulheres que participam, né, que fazem graduação na área de ciência e tecnologia, só 18% delas concluem os cursos. Então, assim, a participação já é baixa na entrada e na saída ela é menor ainda. E isso vem muito da nossa cultura mesmo, da nossa cultura educacional, da nossa cultura familiar. A mulher ela foi direcionada a ir para caminhos diferentes do homem. O menino brincava com o carrinho para desmontar, era aquele Lego, era outra coisa. A mulher, ela não, ela ia cozinhar, ela ia brincar com a boneca. Então, ela foi se afeiçoando a profissões diferentes. O número de mulheres professoras é muito maior do que homens, por exemplo. Então, tem ainda uma estrutura que é muito de décadas antigas, né? Acho que isso vem mudando a cada dia mais. Acho que a fala da Cláudia é muito pertinente quando ela coloca que ela descobriu o espaço de tecnologia e está cada vez mais comum, porque a tecnologia tem sido muito mais abrangente nos últimos anos, né? Então, a gente vê que cada vez mais programas como o Ela Empodera e tantos outros que a gente tem que permite a aproximação da mulher da ciência, da mulher no âmbito da tecnologia, da engenharia, faz com que ela consiga enxergar outras opções de mercado. Ela não precisa ir só para a área de humanas, que ainda é muito prioritariamente ocupada pelas mulheres e não pelos homens. Então, assim, esse contexto tem uma questão social que a gente vem tratando diariamente. Ainda tem muitos passos a serem dados, sem sombra de dúvida. Acho que na educação a gente precisa cada vez mais trazer a tecnologia para dentro, o empreendedorismo para dentro, independente de gênero, homem e mulher, que as crianças precisam começar a ter esses conceitos desde muito novos, assim, começar a entender para poder depois chegar no momento de escolher, né? Para mim foi um desafio aos 16 anos ter que escolher que profissão eu ia seguir. Fazer um vestibular que ia definir a minha vida, e na época não foi tecnologia, foi turismo e depois comércio exterior. Então, assim, eu descobri a tecnologia assim como a Cláudia, no meio da carreira. A tecnologia veio como um caminho onde eu me encontrei. E aí, acho que se tivesse tido a oportunidade de entender conceitos ainda na época da escola, talvez a carreira já tivesse sido inicialmente na área de tecnologia e não uma nova reinvenção da minha carreira. Acho que tem muito desse processo aí que a gente precisa cada vez mais fomentar dentro da nossa educação como um todo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre o Ela Empodera e a importância desse programa da Softex Rio Soft no Rio de Janeiro. Vou fazer um breve intervalo e voltamos já.
Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento na TV Rede Petrópolis, entrevistando Cláudia Wilson e Rayane Nunes. Vamos falar sobre o Ela Empodera. Rayane, qual a importância hoje de trazer, e Cláudia, o programa Ela Empodera pela RioSoft, pela Softex, para o Rio de Janeiro? A gente escolheu o Rio de Janeiro porque o Estado tem um grande engajamento no nosso programa de inovação e empreendedorismo. Assim. Tem crescido cada vez mais a participação. E aí o agente Softex do Rio de Janeiro, que é a RioSoft, também nos apoia muito na causa, né? Então, assim, a gente escolheu um ambiente que era favorável para rodar um primeiro piloto do Ela Empodera. A ideia é que ele vire futuramente um programa nacional, mas o Rio de Janeiro é um celeiro de oportunidades. A gente vê que a comunidade do Rio de Janeiro de empreendedorismo está cada vez mais forte, tem se desenvolvido, e dentro dos nossos programas a gente tem uma grande participação, né, de empreendedores que são da região. Então, para a gente foi assim, a gente juntou uma oportunidade que tinha com um grande apoiador local, e para a gente foi só união de esforços, assim, muito benéfico de todos os lados. Cláudia, qual a importância de trazer o programa para o Rio? Cláudia, a gente não está te escutando. Cláudia, a gente não está te escutando. Não. Bom, Rayane, então vamos lá, né? Enquanto a Cláudia aí, Cláudia, vai tentando aí, a gente vai, né? Rayane, como é que é o programa, então? Como é que está delineado o programa do Ela Empodera? O Ela Empodera é um programa de capacitação empreendedora, né? O grande objetivo dele, quando ele foi criado, é tornar a mulher protagonista no ambiente de negócios e tecnologia. E para isso a gente desenvolveu um programa que acontece em 3 etapas. A primeira etapa, a gente vai selecionar até 30 projetos que tem que ter pelo menos 3 pessoas. A liderança desse projeto tem que ser uma mulher, mas ele não é exclusivo para a equipe formada por mulheres. Então, assim, se o seu time tem um homem, você pode participar desde que a líder do projeto seja você, mulher. E aí, um dos itens, né, que é obrigatório é ser residente do estado do Rio de Janeiro também. Então, dentro desse processo, a gente tem aí, na primeira etapa, a seleção de 30 projetos que irão passar por um processo de 2 meses de capacitação em temas voltados para soft e hard skills, focadas em empreendedorismo e inovação. Posteriormente, na fase 2 do Empoderar, a gente tem aí o investimento, né, em bolsa de R$13 mil para 10 projetos que serão selecionados entre os 30. E na fase 3, esses 10 projetos serão ainda apresentados a aceleradoras e fundos de investimento para que possam ter aí maior desenvolvimento do seu negócio, consigam ter participação e até, quem sabe, novos investimentos para desenvolver o projeto que foi até então, né, desenvolvido dentro do programa. Cláudia, vamos ver se você voltou com o som. Qual a importância desse programa para o Rio? Bom. Isso. Que bom. A importância, então, é isso que eu ia dizer. É muito importante esse programa para o Rio de Janeiro, porque o que acaba acontecendo muito é que a gente não tem visibilidade do nosso ecossistema, por mais que realmente o Rio de Janeiro faça muita coisa, né? A própria Softex chegou aqui ano passado e eu dizia, gente, a gente tem ecossistema, e conseguimos, num outro programa que eles tinham, né?
apresentar aí grandes grupos, grandes ideias, o que me deixa muito orgulhosa. E o que eu acho que é bem interessante é essa visão da gente estar atendendo o Estado. Eu brinco, não sei se você já viu eu brincar com o pessoal de Petrópolis, e que eu fico falando, Petrópolis vai ser a Campinas Fluminense, né? Petrópolis, existem várias cidades, Petrópolis, Resende, tem assim uma gama, o pessoal de Paulo de Frontin tem uma gama de cidades que tem conteúdo, tem pessoal capaz de desenvolver excelentes projetos. Existem excelentes projetos nesses lugares, né? Então, eu acho que a gente conseguir trazer um programa desse, em que, ótimo, está com um olhar para a mulher, mas para a gente aqui, qualquer programa, a gente aceita, viu, Rayane? Traz mais. Mas ótimo que seja para a mulher, né? Talvez no interior a gente tenha uma carência, porque tem uma questão cultural mais forte, né? Mas ele é importantíssimo para o Estado como um todo, para a gente estar desenvolvendo economicamente todas essas regiões. Essas mulheres vão trazer negócios que vão permitir desenvolver suas regiões. E isso é um diferencial muito grande nessas cidades. Agora, como se inscrever no programa? Como é que as meninas e os empresários fazem para se inscrever no programa? A inscrição é super fácil, ela é online. A gente tem um site, elaempodera.softex.br. Para se inscrever, você precisa ter uma equipe de até 3 pessoas, onde a líder tem que ser mulher e tem que ser residente no estado do Rio de Janeiro. O projeto pode ser de qualquer área, desde que tenha um foco em empreendedorismo. Então, se você tem um projeto na área de saúde, pode submeter. Se o seu projeto é na área de beleza, pode submeter. Não há restrição. E o que a gente pede é que o projeto esteja na fase inicial, na fase de ideia. Então, assim, eu acabei de ter uma ideia para um público, independente de qual seja, não precisa ser voltado para o público feminino, como algumas pessoas têm essa dúvida. É um projeto para mercado. A gente quer fazer com que as mulheres ocupem esses ambientes. Elas tenham capacidade, capacitações e podem ter apoio, né, de apoio financeiro, no caso das bolsas, apoio técnico, no caso das mentorias e capacitações, que irão permitir com que ela consiga desenvolver esse projeto que ela tem aí nessa fase inicial até ir para o mercado de fato. Até quando pode fazer inscrição? As inscrições estão abertas até 27 de agosto. Vocês podem acessar pelo nosso site, elaempodera.softex.br. Ok, muito obrigado, Rayane, pela sua entrevista. Obrigada, Cláudia Wilson, guerreira aí da questão empreendedora feminina. Muito legal vocês duas estarem aqui no programa. Fico muito feliz de estar divulgando esse projeto da Softex RioSoft aqui no Rio de Janeiro, para todo esse ambiente, esse ecossistema aqui do interior do estado. Um grande abraço para vocês, obrigado e sucesso pelo programa. Obrigada. Eu agradeço e espero ter muitas inscrições aí da sua região, viu, Márcio? Desafio. Tá bom. A galera toda se inscrevendo. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigada pela oportunidade.